Que Deus abençoe vocês. E como tá no título, né? Quando a pessoa ela não é sincera com Deus, ele não pode fazer nada na vida dela. Ser sincera com Deus, você ser sincera com Deus, é você falar dos seus podres, dos seus pecados escondidos, das suas falhas, dos seus orgulhos, das suas mágoas. É você se abrir com Ele. Como você se abrir, você não se abre com uma pessoa que você tem confiança. Então, é você se abrir com Ele. É você ter confiança para falar de tudo que está acontecendo com você para Ele. Porque se você não falar, como é que Ele pode fazer algo na sua vida? Se você se esconder do que realmente está acontecendo com você, como Ele vai poder fazer alguma coisa na sua vida? Então, eu já não fui sincera com Deus. Vou contar um pouquinho. Antes, eu decidi me entregar para Deus, decidi me batizar. E em um dia, foi 2018, eu não me lembro, acho que foi 2017 ou 18. E eu decidi me batizar, me entregar para Jesus. E aconteceu, né? Eu fui. E depois tive que renunciar várias coisas. Eu tive que renunciar minhas amizades que não agradavam a Ele. Amizade que eu queria algo com Deus, só que as amizades que eu tinha não queria. Então eu tive que abrir mão dessa amizade. E foi. Aí teve muitas propostas para mim também, mas eu resisti. Então eu renunciei, sacrifiquei. Mas chegou um tempo que isso ficou desgastando. A minha fé ficou desgastada. Como assim? Eu fazia tudo no automático. Tudo, eu não era sincera com Deus. Eu acabava as minhas orações sendo como uma máquina, como um robô. Como é que eu posso falar? Com uma coisa de... Eu imitava. Como é que eu posso dizer? Eu sabia que eu ia orar, então eu pensava no que eu ia falar. Eu queria falar palavras bonitas. Então eu não era sincera com Ele. Então eu me sentia fraca na fé. Parecia que eu, quando eu estava orando, a minha oração não chegava até a Deus. Batia só no teto, mas voltava vazia. E eu me sentia assim. Eu me sentia sozinha. Eu me sentia vazia. E eu não era sincera com Ele. Então Ele não podia fazer nada. Até que um certo dia, Ele me despertou. E o líder de um jovem que eu fui, né? Um líder de jovem falou sobre isso. E aí falou quem queria se batizar novamente, né? Como é que eu falei? Tem uma... se consertar com Deus, alguma coisa assim. E eu fui e me batizei novamente. Depois disso, eu nunca mais me batizei. Mas também foi uma guerra. Foi uma luta. Então, o que eu queria dizer é que Deus, eu escrevi aqui alguma coisa só para não esquecer. Então, assim, ó, tá? Eu escrevi aqui, né? Deus, Ele conhece a intenção de cada um de nós. Enquanto a pessoa não se entregar para Ele de todo o seu coração,
de todo o seu entendimento e de toda a sua alma de fato e de verdade, com todas as suas forças, largando as coisas erradas que ela faz ou fazia, e se arrepender. Mas não é se arrepender e cometer de novo, não. É um arrependimento sincero. Não é um arrependimento com remorso, não. É sincera você se arrepender e não cometer mais o que cometia. Se ela não fazer isso, não se entregar de fato e de verdade para Deus, ela vai continuar se sentindo fraca toda hora na fé. Vai continuar se batizando todas as vezes que errar. Quando se sentir sozinha ou longe de Deus. O batismo nas águas é algo sério. É o sepultamento da velha criatura. Não quer dizer que você, quando se batiza, se torna perfeita. Não, nada disso. Porque só Deus, só existe um perfeito. Só Deus é perfeito. Mas é você dizendo para Deus que está disposto a se entregar para Ele, que está disposto a fazer a vontade dEle e não a do mundo, e não a sua, que está disposto a renunciar e sacrificar qualquer coisa, principalmente a sua própria vontade, que muitas das vezes não são a vontade de Deus. E também é você dizendo que não quer ter mais uma natureza adâmica. Qual a natureza adâmica? A natureza da incredulidade, da falsidade, da pessoa velha que você era, das coisas velhas que você fazia. Não estou dizendo aqui para você se batizar. Não, nada disso. Se você já é batizado, amém. Né? Mas eu não estou falando para você se batizar, ou se batizar novamente, não. Eu agora entendo que eu não devia ter me batizado novamente, porque não um banho, mas no meu pensamento era assim. O meu pensamento não quer dizer que eu pensava que era um banho, não, mas o meu pensamento, eu tô longe de Deus. Eu estava na igreja, mas eu me sentia tão fraca na fé, sabe? Parece que Deus não estava me ouvindo, só que era eu que não estava sendo sincera com Ele. Eu que não estava me abrindo com Ele. Se eu me abrisse, eu não precisaria me batizar. Mas agora que eu entendo isso. Então, daquela segunda vez que eu me batizei, nunca mais eu me batizei. Graças a Deus, porque Ele tem me sustentado até aqui. Então, às vezes nós achamos que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas às vezes, tem ocasião que a gente que não está sendo sincera com Ele. A gente que não está se abrindo. Às vezes é assim. Às vezes a gente tem medo de falar o que realmente está dentro da gente. Só que para que enganar a Deus? Porque Ele conhece cada um de nós. Ele conhece você. Ele conhece o que você está fazendo. Quem você é. Ele conhece. Não adianta você mentir. Então, o que tiver dentro de você, fale mesmo. Não tenha medo de falar. Mesmo que seja uma coisa que você nunca falou para alguém, abre-se para Ele. E se for possível, se essa coisa envolve outra pessoa, ou precisa ser contada para outra pessoa, então conte. Peça forças a Deus. E Ele vai te dar. Se você tem mágoa de alguém, peça para Deus para Ele tirar essa mágoa e você ter forças para falar com essa pessoa. Porque isso também já aconteceu comigo. Mas graças a Deus, eu falei com Deus e Ele usou alguém para falar comigo. Aí eu tive que falar com outra pessoa. Porque eu precisava da ajuda dele, mas Ele usou outra pessoa para falar comigo. Então, aqui diz assim, ó. Isaías, capítulo 43, versículo 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, é Jesus falando,
e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Então ninguém escapa das mãos de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. Mesmo operando eu, quem impedirá? Só se for você mesmo. Só se for a gente mesmo que vai impedir o agir de Deus. Só a gente que pode impedir ele agir na nossa vida. Se você não quiser que ele faça qualquer coisa na sua vida, ele não vai fazer. Ele não entra em uma vida que ele não é bem-vindo. Ele não entra em um ser humano que ele não é que ali não é bem-vindo. Ele não vai entrar na sua vida se você não quiser. Ele não vai fazer nada se você não quiser. Ele não vai, você vai ter que se entregar para mim. Não. Se você não quiser se entregar para ele e quiser continuar e querer ficar e querer continuar sofrendo, ele não pode fazer nada. Mas ele está falando com você. Então, operando eu, quem impedirá? Então tome a sua decisão, porque é você quem escolhe. Então a pergunta é: você tem sido realmente sincero com Deus? Você tem se abrido com Ele? O único a ganhar é você, com Deus. O único a ganhar é você. Você não vai perder nada com Deus. Pode ter a certeza disso. Que Deus abençoe vocês.